que é que nos leva a não falar de Deus, de Jesus, a quem está à nossa volta? Deixem que vos diga, 84% da população que vive em Portugal diz cristã. 84% das pessoas que estão em Portugal, que vivem em Portugal, pelos censos, dizem que são cristãos. Ou seja, não dizem só que têm uma afinidade pelo espiritual, pelo mundo espiritual, não dizem simplesmente que não se importam de falar sobre Deus, as pessoas dizem que são cristãs, têm uma matriz cristã e que essa matriz é aquilo que as guia. Se formos a outros países, por exemplo, se formos à Suécia, 85% dos suecos dizem que não creem em Deus nenhum, que não aceitam, que são ateus. Se formos, vou-vos dar alguns dados, Dinamarca, 80% ateus, Noruega, 72%, República Checa, 61%, Finlândia, 60%, França, 54%. Estes países têm uma população de pessoas que dizem eu não creio em Deus nenhum, eu não creio que Deus existe, que ultrapassa metade da população. Em Portugal, só 14% da nossa população é que diz que não crê em Deus. 84% não dizem só que creem num Deus, que são espirituais, mas que se identificam com o Deus cristão. Será que isso nos leva a ponderar que aquilo que nós temos por trás das nossas objeções de falar com Deus pode estar errado? Que mais do que as pessoas não estarem dispostas a falar sobre Deus ou a escutar sobre Deus, está mais relacionado com a forma como nós falamos sobre Deus. Porque se as pessoas são cristãs, há uma matriz cristã de fundo, há a possibilidade, elas estão disponíveis para falar sobre Deus. Muitas vezes o problema não é a disponibilidade das pessoas falarem sobre Deus, é a forma como nós abordamos o Deus que dizemos que amamos. Nós somos dos países da Europa onde a percentagem de cristãos é maior. Ou seja, há uma seara enorme sobre Portugal, em Portugal, sobre o qual nós podemos plantar. Vão dizer assim, mas desses 84%, 82%, mais ou menos, são católicos. Sim, não são praticantes, muitos deles. Mas têm uma matriz cristã, o que é fantástico para nós falarmos sobre Deus. Nós podemos desconstruir aquilo que os magoou e podemos construir sobre uma base que já está lançada e que é cristã. Então, muitas das objeções que nós temos, nós não falamos sobre Deus porque muitas delas não têm contextualização prática nas estatísticas. O texto que hoje vamos ver encontra-se em Atos no capítulo 4, mas convém contextualizar um bocadinho esse capítulo. Vamos começar pelo capítulo 3. Quem tem as Bíblias pode ir folheando. Nós não vamos ler, mas podem folhear a Bíblia. Nós temos Pedro e João, dois grandes discípulos, apóstolos de Jesus, enviados para anunciar a missão, que se encontram em Jerusalém. E, em determinado momento, Pedro e João vão a passar e encontram uma pessoa que é aleijada. É interessante, porque sabem onde é que se encontrava este homem que era aleijado? Debaixo da porta que se chamava Formosa. E este homem era tudo menos formoso. Ele era defeituoso. Há 40 anos, há mais de 40 anos, que ele era coxo. E que não tinha como se sustentar a não ser através da esmola e da piedade das pessoas por quem passava. Então, todos os dias, havia alguém que pegava neste homem, o levava à porta, a essa porta no templo chamada Porta Formosa, e deixava-o defeituoso. E todos os dias ele ficava lá a pedir esmola. Está no início do capítulo 3, de Atos dos Apóstolos. E então, Pedro e João, em determinado dia, estão a passar nessa porta e olham para ele. E este homem realmente pensava que iria receber misericórdia da parte de Pedro e João. E a misericórdia seria uma boa oferta.
Seria uma boa contribuição financeira que o ajudasse pelo menos a sobreviver mais um dia. E então os apóstolos dizem-lhe, Pedro diz-lhe, não tenho ouro, nem tenho prata, mas tudo o que tenho te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos noção que muitas vezes as nossas necessidades, aquilo que nós achamos que são as necessidades que nós temos, não são aquelas que realmente têm que ser supridas. Mais do que isso, vocês têm noção que muitas das vezes as necessidades que os outros têm quando vêm ter connosco não devem ser aquelas que devem ser supridas, nem sobre aquelas que nós temos possibilidade de suprir. Que nós somos chamados a muito mais do que suprir as necessidades que são aparentes. É que, como já temos falado, Deus, quando nos dá autoridade, Ele dá-nos poder para exercer essa autoridade. Se Deus nos comissiona, se Deus nos envia através de Jesus Cristo para falar do Evangelho, Ele vai nos dar o poder para falar do Evangelho. Nós não precisamos ser, e já vamos ver isso no texto de hoje, os homens mais cultos sobre a face da terra para falar sobre Jesus. Nós precisamos ter um coração voltado para Jesus. Porque quando o dia acontecer, quando o nosso coração estiver voltado para Jesus, o Espírito Santo vai tomar conta de nós e em todas as situações onde nós estivermos, a sua luz irá brilhar. E um homem que queria ser cuidado financeiramente acaba por encontrar a cura física. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Podemos não ter ouro, podemos não ter prata, mas temos um nome que está acima de todo o nome. E é em nome de Jesus que nós podemos agir no mundo que está à nossa volta. É em nome de Jesus que nós podemos falar do Pai, do regresso à casa do Pai aos nossos vizinhos. É em nome de Jesus que nós podemos falar com as pessoas com quem nos cruzamos. Não é por nós, não é pelo nosso mérito, não é por aquilo, pelo bem que nós falamos, é pelo nome, pelo poder, no nome de Jesus. E o texto continua. Vamos voltar a este texto mais à frente, por isso não vamos perder muito tempo com ele. Pedro e João continuam a falar e as pessoas começam-se a juntar. Um coxo tinha sido curado, coisa extraordinária. As pessoas começam a vir, começam a querer saber como é que isso aconteceu. Então, Pedro e João têm a necessidade de dizer uma coisa. Encontramos isso no versículo 12. Julgam que foi pelo nosso próprio poder ou pela nossa piedade que fizemos este homem andar? É porque quando as coisas correm bem, nós temos uma tendência muito grande. Quer dizer, veem como nós somos bons. Veem como a igreja está a crescer. Veem como a minha família tem o trabalho que devia ter. Somos muito piedosos. Sejamos sinceros, nós gostamos dos holofotes enviados para nós. E quando isso começou a acontecer, isso começou a acontecer com Pedro e João, eles tiveram logo a necessidade de dizer, calma lá, vocês acham que fomos nós? Que é por causa do nosso mérito, das boas pessoas que nós somos, que aquele homem foi curado? Não foi. O texto continua, ele vai continuar e depois vão ver no versículo 16, foi a fé no poder de Jesus que deu forças a este homem, que aqui vem e que bem conhecem. Foi, diz o texto, a fé no poder de Jesus. A fé no poder, a fé de quem? Não foi a fé do homem. O homem queria dinheiro. O homem queria chegar ao final do dia com o dia ganho, com a possibilidade de sobreviver mais um dia. E não há nada de mal nisso. Há milhares, milhões de pessoas que a única coisa que querem a cada dia é poder viver mais um dia. Porque não conseguem alcançar mais. Mas Pedro e João alcançavam algo mais. Foi a fé no poder, no nome de Jesus, de Pedro e João que fizeram aquele homem andar. Agora vejam, Deus dá-nos uma missão, mas também nos dá autoridade e poder para desempenhar essa missão. A nossa fé vai poder fazer com que aqueles que não têm fé possam ser curados. Possam ver a sua vida transformada. Isto não agradou nada às pessoas daquela altura. Então, os saduceus, os sacerdotes,
Os saduceus eram pessoas que não acreditavam na ressurreição, começaram a achar aquilo um bocado estranho e foram ver o que é que estava a passar. E quando viram que os apóstolos estavam a falar no nome de Jesus, começaram a ficar extremamente irritados com aquilo que estava a passar. Como é que eles continuavam a falar no nome daquele que tinha sido morto? Ele tinha sido crucificado, eles tinham mandado para a cruz e mesmo assim continuava a ser uma pedra no sapato. Já era tarde, não quiseram perder muito tempo com aqueles homens. Então, basicamente, o que eles fizeram foi mandá-los prender. Era tarde, eles foram presos. E no dia a seguir, pela manhã, foram chamados à presença dos chefes dos sacerdotes. E então, diz o texto, pelo poder do Espírito Santo, Pedro fala. Ao longo do livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver muitas vezes que quando os apóstolos falam no poder do Espírito Santo. Com o poder do Espírito Santo. Quando tu falas com que poder? Às vezes nós temos muito medo de agir, muito medo de falar, muito medo de levar Jesus, porque na realidade há um problema por trás, é que podemos, na realidade, colocar em dúvida em nome de quem é que nós estamos a falar. Quando nós falamos de Jesus, estamos a falar de Jesus porque nós amamos Jesus ou porque o Espírito Santo nos dá autoridade e poder para falar em nome de Jesus? É que são coisas diferentes. Estes homens, diz o texto, estavam cheios do Espírito Santo. Eles dedicavam a sua vida a ter comunhão com Deus. Eles todos os dias estavam juntos, todos os dias oravam, partilhavam o pão. E eles realmente procuravam a inspiração de Deus. Então para eles era muito fácil saber o que tinham que fazer, porque eles estavam sempre em comunhão com Deus. Quando nós nos alimentamos só uma única vez por semana, e esporadicamente durante a semana, nós não conseguimos ter esta intimidade, porque é impossível ter esta intimidade quando nós não conhecemos bem a pessoa que nos envia. Estes homens passavam tanto tempo juntos em oração que eles sabiam o que é que o Espírito Santo esperava deles. E então, quando estão diante daquelas pessoas, daqueles homens, doutores da lei, encontramos, vamos ler o texto que hoje temos, Atos 4, 13 a 20. Podia ser o capítulo todo, mas vamos só ler estes versículos. Atos 4, 13 a 20. A pergunta que está por detrás, feita pelos sacerdotes, é, tomem atenção, porque é a mesma pergunta feita para nós. Com que poder ou em nome de quem é que fizeram isto? E Pedro responde, o versículo 10. Fiquem a saber assim, como todo o povo de Israel, que foi pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo que vocês crucificarem, mas que Deus ressuscitou dos mortos. E agora o versículo 13. Quem pode ler, por favor, versículo 13? Amém. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. No versículo 12, na primeira introdução que Pedro tem naquele tribunal, ele vai dizer no versículo 12: E não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Estes homens estavam completamente certos de qual é que era o papel de Jesus e do que é que eles tinham que fazer. Eles tinham que chamar pessoas para entrar no reino, para poderem viver a eternidade. Esta urgência que muitas vezes se perdeu ao longo da história da Igreja. Nós temos a noção que cada semana que passa, cada oportunidade que temos, pode não voltar a acontecer de levarmos pessoas a Jesus. Quando nós falamos de Deus às pessoas, o que é que nos move? Nós falamos de Deus às pessoas simplesmente porque foi algo que aconteceu a nós e é maravilhoso, é que se é somente por isso, basicamente estamos a passar informação. A outra foi ao jogo de futebol e gostei muito, a minha equipa ganhou e saí de lá extasiado. É informação. Quando nós falamos de Jesus às pessoas, não é para passar informação. Nós falamos de Jesus porque Ele é o único que pode levar a pessoa que está à nossa frente de volta à casa do Pai. Onde Ele vai viver a eternidade de forma plena. E nós amamos tanto a pessoa que está à nossa frente que queremos que ela esteja lá connosco. Não falar de Jesus a quem está à nossa frente mostra muito mais a nossa incapacidade de amar aquele que está à nossa frente do que o nosso desejo de falar de Jesus. Então, amigos, estes homens estavam no tribunal
E vejam, aqueles homens, os sacerdotes, voltaram-se uns para os outros e disseram: mas essas pessoas não têm estudos. São os pobres e ignorantes. Como é que eles, não sabendo, fazem o que fazem? É isso que faz o poder de Deus em nós. Podemos não ter estudos, podemos não saber falar, podemos estar atabalhoados, mas nós podemos falar do que vimos e ouvimos, porque é o que vimos e ouvimos que vai fazer com que a vida das pessoas esteja transformada. É aquilo que aconteceu em nós, pelo poder do Espírito Santo. Então, amigos, dobrem os joelhos. Se não aconteceu ainda, se nada mudou na vossa vida, se não conseguem ver nem experimentar a presença de Deus, dobrem os joelhos em oração. Porque podemos passar uma vida inteira à espera, como dizíamos há pouco, do momento exato para falarmos de Jesus a quem está à nossa volta. E nunca chegará. Porque achamos que nunca estão reunidas as condições para que isso aconteça. Sabem que eu e a Xana, até decidimos ter filhos, dissemos: não, primeiro temos que ter aqui umas certas condições, temos que resolver determinadas coisas. E passaram anos. E quando decidimos ter filhos, as condições não estavam reunidas, porque nunca estariam reunidas. Com Deus temos de ter cuidado, porque podemos pensar: não, quando chegar aquele momento em que nós tivermos aquele tempo todo, assim, 5 horas por dia sem fazer nada. Quando fomos para a reforma, não estou a dizer que os que estão na reforma não fazem, que têm mais tempo, às vezes enchem com outras coisas. Não, ou então quando acabarmos de pagar a casa e tivermos mais disponibilidade financeira, ou quando, só que nunca vai chegar. Eu tenho que vos dizer, se nunca chegar, e vocês sentem a chamada, o desejo de o fazer, vai ser muito triste no dia em que tiverem passado 80, 70, 40, o que for, olharem para trás e dizer: eu perdi este tempo. Não tenho como recuperá-lo. Estes homens, assim que tiveram a chamada, meteram as mãos à obra, começaram a servir. Foram aos tribunais, falaram em nome de Jesus, disseram: é no nome de Jesus que nós fazemos o que fazemos. É no nome de Jesus que nós entregamos a nossa vida. Então estes homens disseram: bem, estes homens realmente são ignorantes. Coitados, eles eram pescadores, não tinham nenhum trabalho que nós possamos dizer que era intelectualmente fantástico. Mas eles curaram este homem, isso aí não há dúvida. Nós conhecíamos aquele pobre desgraçado que estava na porta da Formosa há 40 anos e ele foi curado, isso aí não há volta a dar. E sabem uma coisa, é que as pessoas podem ter muitas objeções, mas quanto àquilo que acontece, não há forma. Quanto a vidas transformadas, quando alguém sai da miséria espiritual e encontra paz, não há forma das pessoas dizerem que aquela pessoa não foi transformada. Quando se abandona um vício e se passa a viver livre, não há forma de dizer não aconteceu. Quando as pessoas deixam de ter medo e passam a falar a verdade, quando as pessoas assumem responsabilidades, não há forma de dizer que aquela pessoa não foi transformada. Contra os factos do dia a dia, não há forma das pessoas dizerem: não aconteceu. Então aqueles homens disseram: bem, já que aconteceu, vamos tentar minorar os estragos. E ameaçaram-nos. Estou a imaginar aqueles homens de barba grande, casacos pesados, a ameaçarem os apóstolos: vocês não podem mais falar no nome desse homem. Senão, o texto não diz qual é que era o senão. Diz só que os ameaçou. E então vem a resposta. E diz o texto: pensem bem se é justo. Pensem bem se é justo diante de Deus obedecer-vos, em vez de obedecer a Deus. Pensem bem, hoje no século XXI, se é justo nós obedecermos àqueles que estão à nossa volta, em vez de obedecer a Deus. Pensem bem se é melhor obedecermos àqueles que até podem viver connosco, mas não conhecem Deus, do que obedecer a Deus. Pensem bem se é justo seguirem esse caminho. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não podemos deixar. Porque a nossa identidade passa a estar firmada na presença do Espírito Santo em nós. Como igreja, nós temos grandes desafios.
Nós temos que pensar o que é que vamos fazer, como é que vamos caminhar, o que é que vamos fazer em relação ao lar, como é que vamos caminhar no dia a dia, como é que nos vamos constituir, como é que nos vamos, como é que vamos estar em comunhão connosco e com a sociedade que nos rodeia. Nós temos grandes desafios pela frente, mas nada disso fará sentido se não começarmos pelo básico, que é saber que somos filhos de Deus, amados, que o sangue do Cordeiro já foi vertido naquela cruz, já não há nada que nós possamos fazer para ser mais amados, nós já fomos plenamente amados naquela cruz, o sangue já foi derramado, a vida eterna está garantida e o nosso papel é fazer com que homens e mulheres que ainda não conhecem Jesus possam conhecer para chegar lá ao mesmo tempo que nós. Se não passar por aí, podemos fechar portas e ir para casa. Nós não vamos pensar o que é que podemos fazer para ajudar o lar simplesmente porque temos bom coração. Tenho que vos dizer, não temos. Nós não temos que pensar como é que nos vamos organizar a partir de agora, como é que os grupos familiares vão funcionar, como é que a igreja vai funcionar, quais são as dinâmicas. Não é isso o importante. O importante é fazer com que quem não conheça Jesus possa conhecer Jesus para que possa chegar à casa do Pai, a começar nas nossas casas. Quantos de nós têm pessoas na família que ainda não conhecem Jesus, ou dizendo que conhecem Jesus, estão dentro dos 84% que dizem, sim, eu sou cristão. Eu creio em alguma coisa, eu sou cristão, nasci num contexto cristão. Quantos de nós? Comecem aí, amigos. Comecem aí. É uma hipocrisia querer levar o nome de Jesus àqueles que não conhecemos, se não conseguimos levar àqueles que conhecemos. Agora, cuidado com o Jesus que levam, porque o Jesus que levam pode não ser aquele que encontramos nas Escrituras. E isso sim, se o Jesus que nós levamos não é aquele que faz um coxo andar, é melhor não levarmos, porque as pessoas não vão conseguir perceber aquilo que nós estamos a dizer. E vão fechar-nos a porta. E não vão compreender. Então, leiam a palavra. Leiam a palavra. Eu digo-vos sempre, comecem pelos Evangelhos. É aí que está Jesus escarrapachado de forma clara. Conheçam Jesus, conheçam Jesus. Tudo o resto, quer as cartas do Novo Testamento, quer o Antigo Testamento, aponta para Jesus. Tudo o resto serve para depois criarem uma teologia saudável sobre aquilo que encontram nos Evangelhos. Mas leiam os Evangelhos, é aí que está Jesus. Leiam os Evangelhos e levem Jesus às pessoas que estão ao vosso lado. Há milhares de pessoas nesta cidade, ou nas cidades onde possam viver, que ainda não conhecem o caminho de regresso à casa do Pai. E se o nosso foco não é essas pessoas, andamos a enganar-nos. Há igrejas que consideram que a parte fundamental da sua missão é cuidar dos que estão. Eu diria que posso aceitar esta afirmação se nós dissermos é cuidar dos que estão para que possamos alcançar aqueles que não estão. Só é fundamental, como igreja, nós podemos cuidar uns dos outros como amigos, como pessoas que estão muito bem, como pessoas que se amam, mas só é importante nós cuidarmos uns dos outros debaixo da perspectiva que o reino de Deus ainda não chegou a todos aqueles que devia ter chegado. E é papel da igreja falar do Evangelho a quem não o conhece. E quando lá chegarmos, pode haver pessoas que digam estas pessoas são ignorantes. Num contexto pós-moderno, onde a tolerância, onde há, por exemplo, festivais como o de ontem, a Eurovisão, onde metade das músicas que nós vemos são influenciadas claramente, metade, provavelmente muito mais, por correntes que não são cristãs. Num contexto onde a pluralidade, o relativismo impera, vêm estes falar sobre Jesus. E nós dizemos sim, vêm estes e somos esses. E vamos continuar a falar sobre Jesus, porque Ele mudou a minha vida e a tua vida ainda não está transformada.
Amigos, nós temos a possibilidade de dizer, é no poder, no nome de Jesus que nós falamos. Há pessoas que vão olhar de lado para nós. Mas o nome de Jesus irá transformar vidas. E como será bom, na eternidade, quando lá chegarmos, encontrarmos pessoas que não criam em Jesus. E podemos dizer, é muito bom estar ao teu lado, a louvar, diante do trono do Cordeiro. Amigos, que seja o nosso foco. Nós desviámos daquilo que era o foco da igreja primitiva. A igreja primitiva tinha esse foco constante. É isso que Paulo vai fazer. Paulo vai em missão constante. Em Jerusalém, o foco eram os pobres, aqueles que passavam dificuldades. Esse era o foco da igreja, falar de Jesus àqueles que precisavam, levar igualdade em nome de Jesus, levar o nome de Jesus a quem não o conhecia, e nós perdemos o foco. Está na altura de o resgatar, a começar na nossa vida pessoal. Hoje celebramos o Dia das Mães, celebramos a família, e não há melhor forma de honrarmos as mães do que termos uma vida perto dos pés de Jesus. Não é com prendas, não é com palavras bonitas que nós vamos honrar as nossas mães. É com o exemplo concreto de uma vida transformada aos pés de Jesus. Não é com um grande desejo de querer abraçar a nossa família e que nós vamos edificá-la. Nós só vamos edificar a nossa família se estivermos aos pés de Jesus. Não há melhor forma de nós edificarmos a casa onde nós habitamos que não seja aos pés de Jesus. Não há melhor forma dos nossos amigos, colegas de trabalho verem a sua vida transformada do que verem pessoas que estão aos pés de Jesus. E isso fará toda a diferença no mundo onde estamos. E o nosso mundo pode ser pequeno, mas é um mundo extraordinário que Deus nos deu para cuidar. Nós somos jardineiros do mundo onde estamos e fomos lá colocados para guardar, proteger e edificar em nome de Jesus. Esse é o nosso papel. Então, amigos, hoje eu não sei como está a tua relação com Jesus. E aqui convém fazer um parênteses, porque às vezes a forma como nós usamos o português nos leva a querer provavelmente em alguns erros. Quando nós dizemos como é que está a tua relação com Jesus, sabem quem é que está aqui e agora, presente no nosso meio? É o Espírito Santo. Certo? Jesus ascendeu aos céus e está à direita do Pai, está a preparar a casa e um dia voltará para nos resgatar e nos levar para a casa do Pai. Quem está aqui agora é o Espírito Santo. Quando nós dizemos ter um coração colado ao coração de Jesus, significa ser discípulos de Jesus, tudo aquilo que Ele ensinou, tudo aquilo que Ele é e que está manifestado na Bíblia. Às vezes nós usamos a linguagem de uma forma geral, generalista, e depois começamos a fazer algumas confusões sobre aquilo que é uma vida perto daquilo que é a vontade do Pai. Então, como é que está a tua vida com Jesus, com aquilo que foi os ensinamentos de Jesus? É que ninguém consegue ir falar no nome daquele que não conhece. Então, nos próximos tempos, realmente a igreja vai ter algumas mudanças. Estamos a planear grupos familiares. Comecem já a colocar em oração. Como é que querem relacionar-se com os grupos familiares? Nós não podemos continuar a encontrar-nos uma única vez por semana. Não dá. Digam lá a um jogador de futebol para aparecer só no dia de jogo. João, se calhar não funcionava, não é? Ficava no banco. Nem no banco, nem era convocado. Então, se nós queremos ter uma vida comprometida com Jesus, não dá uma única vez por semana. Não dá. Comecem a colocar no vosso tempo de oração. Se não têm, é um bom momento para começarem a colocar. Quando os grupos familiares saírem, e depois do verão sairão de certeza, até podem sair antes,
Como é que nós vamos relacionar-nos com esses grupos familiares? Queremos pertencer ou não queremos pertencer? Isso é papel dos outros ou somos nós como igreja que queremos abraçar esses grupos familiares? À terça-feira, juntos no trilho, temos falado sobre isso. Quem quer participar para poder pensar sobre como construir grupos familiares saudáveis, que venha à terça-feira às 7 da tarde. Temos que fazer coisas, criar momentos de comunhão que sejam pensados pela comunidade, porque se forem impostos sempre a liderança, sabe o que é que vai acontecer? Ninguém vai aparecer. Então, amigos, está na altura de nós colarmos o nosso coração ao coração de Jesus. Para quando sairmos desta porta, continuarmos a ser cristãos. Mas não só cristãos, discípulos de Jesus. Comprometidos com a sua palavra. De forma a que aqueles que ainda não conhecem o Evangelho possam conhecer e a glória do Senhor se possa manifestar através de nós. E na eternidade vamos ter um banquete fantástico com aqueles que ainda não conhecem Jesus. Amém?